Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Rosé Stolato, fotógrafa de família, e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês como eu faço a curadoria das minhas fotos. Então, quando eu estou no ensaio, que eu faço em média uns 500 cliques, eu seleciono, faço uma curadoria de uma média de 200, 250. Digamos que o meu aproveitamento seja 50% do meu ensaio. Essa primeira curadoria, antes de jogar para o Lightroom, eu uso um programa também da Adobe que facilita o meu processo de seleção e eu vou explicar para vocês como esse programa funciona, como eu uso e como você pode adaptar para o seu uso. É um programa super simples para selecionar mesmo. Ele funciona mais ou menos com uma função de Finder, de Windows Explorer, onde você pode organizar os seus arquivos, e dentro dele eu descobri uma função que eu poderia usar esse filtro e é assim que eu uso. Então eu pego todos os cliques do meu ensaio e faço essa curadoria, faço essa filtragem das fotos ruins, com foco, sem foco, que estão de olho fechado ou que estão muito repetidas antes de entrar com o Lightroom na edição. Então no Lightroom, quando eu estou editando, eu ainda faço um processo de filtragem ainda maior, mas essa parte mais bruta, que eu não preciso entrar com o arquivo todo, né? Imagina eu entrar com um evento de 1.500 fotos, de 3.000, 4.000 fotos dentro do Lightroom. O meu computador para. Então eu faço essa curadoria e dou uma filtragem de praticamente 50% antes de entregar para o meu cliente. Então eu vou mostrar aqui para vocês na tela do meu computador como é que eu faço. Vamos lá. Esse aqui, abri para vocês uma tela de um ensaio, que foi o ensaio de Natal. Então, essa é mais ou menos a dinâmica do programa. Você vai abrir, eu estou usando aqui o Adobe Bridge 2020, né? Então aqui você consegue ter acesso aos seus arquivos. Então, por exemplo, aqui está o meu HD, ou se eu quiser ir direto no HD que está no computador, enfim, aqui você consegue ter controle, tá? Então, eu sempre uso dentro do HD, então tem aqui minha pasta de trabalho e eu vou filtrando em relação a qual pasta elas estão. Então, essa aqui das festas, onde eu tenho cartão, enfim, eu entrei aqui na pasta de Natal, na data que eu fiz esse ensaio, do Bernardo, e tenho aqui as pastas que foram as fotos brutas, cartão 1, cartão 2. Então eu vou ficar aqui no cartão 1, e aí já tem um spoiler aqui de todas as minhas organizações que eu faço. Então esse é o cartão 1. E eu vou abrir para vocês. Vocês já estão vendo aqui que elas já estão selecionadas, né? Já tem uma filtragem aqui com essa tag, essa etiqueta vermelhinha, que é assim que eu uso, e eu vou falar mais pra frente sobre o que significa isso, tá? Mas eu quero mostrar pra vocês a interface mais ou menos da plataforma. Então, por exemplo, aqui no cantinho, quando você clica numa imagem, seja ela qual for, você tem como acessar aqui todo o tamanho dela. Então olha como uma foto em RAW é bem grande. Então aqui tem as informações que eu usei no dia. Então a velocidade estava 1 bar 160, f em 2.8 e ISO em 800. Então ele já me dá o EXIF que eu usei naquela imagem. Então tem todas essas informações aqui, ó, conforme eu vou fazendo. Modo de exposição manual, ISO 800, distância focal que eu estava na hora que eu fotografei, e a lente que eu usei, qual a velocidade, qual a abertura, que ela é a abertura máxima, né? Data que eu fotografei, enfim, se o flash tinha, se não tinha, modo de medição, equilíbrio de branco, enfim, tudo isso ele me dá aqui como um arquivo de metadados que tá ali no seu RAW, tá? Então você vai ter todas essas informações. Aqui, essa primeira, eu geralmente não uso, mas aqui você pode... tem uma filtragem já aqui, ó, se eu selecionar, ele vai me deixar só as que eu já tinha selecionado junto com o rótulo. Então tem distância focal, câmera RAW, eu posso ir selecionando de acordo com a distância focal. Então, por exemplo, esses dias eu estava respondendo uma dúvida no direct e uma outra fotógrafa falou: tem como você me mostrar uma foto que estava só que você usou em 70mm, então eu poderia vir aqui e procurar alguma que eu rotulei já com 70mm. Eu posso fazer, ó, pegar uma que eu já selecionei e que estivesse em 70mm. Então é uma forma de filtrar todos esses arquivos, você organizar. Como eu falei, a ideia é você organizar arquivo mesmo, e eu uso como uma forma de
otimizar o meu trabalho. Então, eu vou tirar aqui esses filtros, porque eu não uso mais essa parte aqui, por uma questão de adaptação mesmo. Eu já vou nos atalhos, conforme eu for mexendo nessas abas aqui que ele possui. Então, mas só para saber que vocês têm como visualizar tudo isso aqui direto do Bridge, tá? Então, fiz esse caminho, ó, ele fica aqui o tempo todo me mostrando em qual caminho que eu tô, em qual pasta que eu tô, tá? Então, vindo aqui na biblioteca, você pode dar zoom aqui nesses arquivos, tá vendo? Ele vai te dar essa possibilidade. E você pode selecionar, e selecionando tanto aqui, olha como ele fica pequenininho. Eu sempre deixo esse meio termo aqui, tá? Então, você pode vir já selecionando ele aqui dentro já, que ele vai aparecendo aqui nesse canto direito, mas eu não seleciono por aqui porque ele dá essa opção de película. Então, ele já abre essa foto grandona para você ir selecionando, tá? Então, voltando aqui para o início, essa aqui foi uma que eu selecionei. Essas que estão em laranja não, em vermelho, foram que eu selecionei para criar a minha pasta filtrada. Então, ele te dá aqui como você organizar toda essa área de imagem, ó. Você pode ver elas, inclusive, lado a lado. Por que que eu uso ela assim fininho? Por uma questão de, se eu tiver com elas lado a lado, aqui é mais aberta, e apertar as setinhas para baixo, ela pula todas essas imagens aqui, ó. Por exemplo, então eu tô aqui na primeira e eu quero ir para baixo. Eu precisaria ficar andando para o lado. Não é ruim, mas eu prefiro sempre ver ela de uma forma linear. Então, eu prefiro usar ele aqui, onde fica aparecendo só uma imagem, tá? Então, vou apertando para baixo e apertando o atalho para selecionar. Vou apertando para baixo e apertando o atalho para selecionar o rótulo. Então, eu vou fazendo isso, tá? E ele tem várias outras cores e você pode definir. Onde que se define isso? Você vem aqui em rótulo e você vê todos os atalhos que ele vai te dar para você para usar. Isso aqui você consegue configurar, tá bom? Então, por exemplo, estou aqui numa foto e eu quero botar ela com uma estrelinha. Aperto o 1 e ele já me dá aqui, ó, aqui a classificação da foto. Aperto 2, ele me dá a classificação da foto. Aperto 3, ele me dá a classificação. Então, vou deixar essa aqui selecionada para mostrar para vocês. Como eu faço essa filtragem direto por aqui, na hora que eu vou exportar para a página? Então, eu entro nesse funilzinho aqui e ele me diz como limpar filtro. Então, por exemplo, se eu tiver aqui apenas com itens com rótulo, ele já me dá os itens que eu selecionei com rótulo. Se eu tirar, ele vai mostrar tudo. Da mesma forma que eu botar aqui só itens sem rótulo. Então, por exemplo, fiz a seleção e quero deixar depois só as fotos que eu selecionei no meu arquivo. Vem selecionar aqui, posso excluir daqui também, ó. Você vem aqui nessa lixeirinha e clica em excluir, tá? Então, você vai mover daqui mesmo já pro lixo. É uma ferramenta que otimiza essa questão dos arquivos. Como é que eu mudo esse atalho aqui da foto, dos rótulos? Venho aqui no Adobe Bridge e clico em preferências. E aqui ele vai te dar algumas preferências que você pode alterar, tá? Quando veio por padrão do Adobe, ele veio exigindo a tela de comando. Então, cada vez que eu tinha que selecionar, eu precisava apertar Command 6 ou Ctrl 6. Então, eu vim e tirei, onde agora eu só aperto a letra 6, que eu vou deixando aqui selecionar. Isso você pode filtrar para organizar, inclusive, o que você já entregou ou não para o cliente. Então, por exemplo, se eu quiser vir aqui na página do ensaio do dia 17. Esse aqui eu já não entreguei ainda. Mas esse aqui eu já entreguei, ou ela tá para selecionar, ou essa aqui já foi entregue. Então, eu consigo visualizar essa organização na hora de ver quais ensaios eu já entreguei, quais eventos eu já entreguei. Então, essa ferramenta também pode ajudar nesse sentido, tá? Então, vou voltar aqui para o cartão onde eu estava falando. Aqui tem uma questão só. Ele entende rótulo diferente de estrela. O rótulo são as cores, né? E aqui as estrelas são a classificação. Tá vendo? Tanto que ele difere aqui, ó,
quando você mostra reduzir classificação, mostra os atalhos que você define lá naquelas preferências, tá? Então, feito isso, quando eu seleciono, eu terminei de selecionar, eu venho aqui no filtro e mostro apenas itens com rótulos. Porque eu uso apenas os rótulos. Então, geralmente, quando eu quero selecionar para prévia, eu boto a estrelinha e eu filtro aqui só a estrelinha, entendeu? Então, eu consigo filtrar com rótulo e com estrelinha, tá vendo? Se os dois tiverem as duas características juntas. Se, por exemplo, eu tiver uma foto que esteja com 5 estrelinhas, mas não tá com rótulo vermelho, e eu colocar da mesma forma que tá aqui, que tá os dois juntos, nenhuma das duas vai aparecer, porque essas são as exigências que eu tô filtrando. Então, nesse caso, essa foto se aplica aos dois. Se uma foto se aplicar a um e não se aplicar a outro, não aparece, tá? Então, é isso. Feito isso, ele já me filtrou aqui 88 imagens que eu fiz uma pré-seleção. E eu aperto Ctrl A no teclado e ele já seleciona todas as imagens. Ele faz esse gridzinho aqui para eu ver que estão selecionadas. Para criar a master, né, que é o nome que eu dou a essa página, essa pasta filtrada, eu venho aqui copiar para escolher pasta. Aí eu crio aqui, ó, master cartão Ana. Eu sempre crio a pasta aqui e clico em abrir. Então, Master Bernardo. Vídeo só para saber do que se trata. Aí eu crio, ela já aparece e abrir. E ele vai começar a copiar os arquivos. Ah, também tem como você apertar mover para, mas eu sempre deixo eu prefiro copiar, porque eu deixo aquela cópia lá na pasta original, que é do cartão. Então, eu prefiro fazer dessa forma, tá? Então, ele vai completar aquilo ali e você pode ir lá na página, no Finder, no Windows Explorer, que ele vai te mostrar os arquivos. Então, quando você for jogar no Lightroom, você vai importar a pasta Master, né? Que é a que você selecionou. Então, aqui tá com a filtragem que você fez, tá bom? É basicamente isso que eu queria mostrar para vocês, qual é o programa que eu uso para fazer a seleção e como eu faço essa divisão nos rótulos, tá? Então, você pode usar essa ferramenta para te ajudar e muito na otimização do seu trabalho. Então, quais ensaios que você já entregou, qual festa já está entregue. Então, por exemplo, eu tenho uma pasta que eu trabalho aqui diretamente com ela. Então, por exemplo, eu crio uma pasta de 2019 inteira e vou usando a data dessa forma para fazer. Então, por exemplo, o casamento já está entregue. Eu posso vir aqui e apertar a letra 8, porque ele vai criar um rótulozinho que essa pasta já foi entregue. Ele aparece aqui, ó, o rótulo, aprovado. Isso esse texto da aprovado ou não, você consegue mudar aqui nessas preferências, tá vendo? Então, por exemplo, eu posso botar aqui entregue, ok? Ele vai alterar aqui pra mim, tá bom? Ó, 6, 8, entregue. Então, ele já alterou. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. E me contem se você gostou desse programa para usar para seleção e otimizar o trabalho de vocês. Me contem também se vocês gostam desse tipo de vídeo, mostrando mais os bastidores, o workflow aqui do trabalho para tratamento, para edição, para otimizar essa edição. E espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like nesse vídeo se te ajudou. Comenta aqui embaixo o que você achou. E até o próximo vídeo. Tchau!